Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço ao reverendo Augusto Nicodemos, um amigo querido, pela confiança. E a minha oração é que a exposição do texto bíblico dessa noite possa glorificar a Deus, mas não somente isso, edificar o povo do Senhor. E, para tanto, gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos tratar do sofrimento e as lições que a gente pode aprender com a vida de Jó. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os sabeus e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine o texto que acabamos de ler. Que as verdades aqui retratadas pelo autor sagrado possam não somente ser compreendidas, mas que possam ser aplicadas por cada um de nós em nossa cotidianidade. Ministra conosco através da exposição das Escrituras. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.
Podeis assentar. Meus irmãos, antes de tratar especificamente do texto que acabamos de ler, permita-me fazer a diferenciação daquilo que eu chamo um dia mal para o dia mal. Artigo indefinido e artigo definido o. Um dia mal é aquele dia que chove torrencialmente pela manhã no Recife. Os rios transbordam, o trânsito está um caos. Saímos às ruas e somos tomados pela perplexidade de não conseguir chegar ao local de trabalho em tempo hábil. No ponto do ônibus, um veículo passa em alta velocidade, joga lama na roupa que vestimos e a gente precisa voltar em casa para trocar a vestimenta. Assim, retornamos ao ponto do ônibus, pegamos a condução, chegamos atrasado no trabalho e levamos uma bronca descomunal do chefe que diz que, apesar do caos da chuva, não tínhamos o direito de nos atrasar a chegar no local onde trabalhamos. O dia não rende, a internet não funciona. Os problemas, e como diz lá no Rio de Janeiro, os pepinos se multiplicam. Não tem tempo para almoçar. Emendamos amanhã na tarde, 5 horas da tarde, o horário de ir embora, a gente não conseguiu resolver metade dos problemas e há necessidade, portanto, de fazer serão, de ficar até mais tarde no trabalho. Saímos às 8 da noite, o trânsito ainda está um caos. Chegamos em casa às 10, cansados, estressados. O cônjuge, a esposa ou o marido resolve compartilhar as agruras do dia e os problemas que o filho menor trouxe na escola. O indivíduo ressabiado dá um passo para trás, pisa no cachorro e é mordido. E é tomado pela dor e pelo desespero de um dia mau. Mas o dia mau é diferente. Artigo definido o. O dia mau aponta para as batalhas que travamos contra o adversário das nossas almas. Os puritanos tratavam isso ou disso de forma clara, objetiva. Todos nós enfrentamos em determinados momentos lutas hercúleas contra Satanás e suas hostes. Parece que quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Na verdade, a gente tem a sensação de que estamos vivenciando momentos absolutamente desesperadores. Ao contrário de um dia mau, o dia mau não aponta para um dia especificamente. Ele pode durar dias, semanas, meses, às vezes batalhas que travamos nas nossas casas, ou até mesmo com a nossa saúde, ou em virtude dos conflitos enfrentados nas áreas mais distintas da vida. E são em momentos assim que somos tentados por Satanás e provados pelo Senhor. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento? Deixe-me repetir isso. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais complexos, mais difíceis da experiência humana, que é como entender e lidar com o sofrimento. Observe o que o texto vai dizer a respeito da vida de Jó. O capítulo 1 vai mostrar que ele era um homem rico, próspero, não tinha problemas financeiros. Ele era um homem que possuía gado em abundância. Era um homem extremamente profícuo, próspero em tudo aquilo que fazia. Dinheiro não lhe era problema. Ademais, o texto também vai nos mostrar, e você leu comigo, que este homem rico era também bem-sucedido do ponto de vista familiar. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas. E segundo o texto vai nos mostrar, todos eles conviviam muito bem.
As Escrituras nos dizem que uns visitavam aos outros, o que aponta para uma harmonia familiar significativa. Ora, qual pai, ou mesmo qual mãe, não se sente feliz em ver que há harmonia nos relacionamentos entre irmãos? Esse homem não somente era um indivíduo próspero, ele não somente tinha filhos e filhas que conviviam bem, mas ele possuía uma família absolutamente harmoniosa. Até que Satanás se apresenta ao Senhor. E você conhece a história, e nós lemos o texto. Satanás diz o seguinte ao Senhor: olha, Jó tem tudo isso porque não lhe falta nada. Ele tem sucesso, ele é bem-sucedido, ele é próspero, ele é alguém que tem uma família harmoniosa. É fácil ele glorificar a ti e viver para a sua glória sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dificuldade. E o texto vai dizer que o Senhor, dirigindo-se a Jó, falou o seguinte, ou melhor, a Satanás falou o seguinte: olha, você pode tocar na família dele, nos bens dele. Nesse primeiro momento, o texto vai nos mostrar que o Senhor não permite com que ele seja tocado. Em outras palavras, parafraseando o texto, é como se o Senhor estivesse dizendo o seguinte: você vai ver que ele vai continuar probo, íntegro e reto. Há algumas lições que a gente pode aprender através da vida de Jó e que eu gostaria, de forma sucinta, objetiva e prática, compartilhar com você nessa noite. A primeira delas, ou a primeira lição, é que pessoas que andam corretamente e vivem de forma digna e honrada também sofrem. Há um conceito que muitas igrejas desenvolvem nos dias de hoje: o seguinte: não, se você for temente a Deus, se você servir ao Senhor, se você for alguém que tem um caráter fincado, estribado, fundamentado em Cristo, você não vai passar por nenhum tipo de problema, você não vai enfrentar lutas, você não vai ter dificuldades, tudo vai dar certo na sua vida. Até mesmo se você torcer para o Náutico, ele vai ser campeão. Nada, absolutamente nada, lhe trará problema algum. Entretanto, as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara que eu e você estamos suscetíveis, ou somos suscetíveis, a altos e baixos, a montes e vales, a sombras e luzes, as dificuldades que aparecem na vida. Isso independe do fato de andarmos de forma digna e honrada, porque segundo as Escrituras, nesse mundo caído e mau, todos sofrem. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato que pessoas fiéis a Deus também podem sofrer nessa vida. O primeiro versículo do livro já define do ponto de vista de Deus a respeito do caráter de Jó. Ele vai dizer: olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entretanto, apesar disso, esse homem sofreu. Quantos não sofreram ou não experimentaram sofrimento, segundo os relatos bíblicos? Paulo, por exemplo, um servo dedicado do Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. Mesmo quando ele pediu a Deus um tipo de alívio ou alívio do seu problema, Deus recusou o seu pedido. Entretanto, o que a gente entende e compreende, que apesar do sofrimento, Deus se faz presente nas nossas vidas. A segunda lição que o texto vai nos mostrar, ou que o livro de Jó vai nos trazer, é que o diabo deseja usar o nosso sofrimento e a angústia como instrumento de murmuração. Observe, o propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para tentar destruir a fé dos servos de Deus.
É como se ele tivesse aceitado o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos das Escrituras. Satanás entende bem a nossa natureza humana. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentados por meio de uma calamidade pessoal a pôr em xeque a soberania de Deus. Quantos não são aqueles que enquanto tudo caminha bem, que enquanto os filhos vivem harmoniosamente, que enquanto não lhes falta o pão, do ponto de vista do sustento das suas vaidades, enquanto não lhe falta absolutamente nada, servem a Deus sem nenhum tipo de dificuldade. Mas quantos não são os indivíduos que, diante de problemas financeiros, ou mesmo diante da morte de um ente querido, ou mesmo diante de uma doença grave, desenvolve um sentimento de murmuração? Interessante é que a mulher de Jó lhe aconselha diante do caos. É como se ela dissesse o seguinte a ele: olha, é muita desgraça, amaldiçoa a Deus e morre. Há uma frase que me acompanha, na verdade é um pensamento de um puritano, que dizia o seguinte: a murmuração é canção para o diabo. Se por um lado nossos louvores exaltam a Deus mesmo em meio às dificuldades, quando murmuramos, nós demonstramos falta de contentamento, e não somente isso, falta de confiança no cuidado, na soberania de Deus. Jó não sabia porquê do seu sofrimento. No entanto, entre linhas, a gente percebe que, apesar disso, ele confiava no Senhor. A terceira lição que a gente vai aprender no livro de Jó é que amigos nem sempre ajudam. Você lembra da história? 3 amigos de Jó ficaram sabendo do seu sofrimento. Notícia ruim, corre rápido. Chegou ao ouvido deles o seguinte: lembra de Jó, aquele homem próspero, rico, bem-sucedido, perdeu tudo, está numa pindaíba que faz gosto, vendendo almoço para comprar janta, como diz lá no Rio de Janeiro. Se não bastasse isso, os filhos morreram. E esses homens resolvem o encontro de Jó e confabulam, conjecturam, constroem algumas coisas, algumas percepções, estabelecem pressupostos. Esse cara é pecador, porque está passando por isso, é porque cometeu algum tipo de pecado, deu brecha para o cão, para o capiroto, para a coisa ruim, para o camulhão, como se costuma dizer nos dias de hoje. Ele não é uma pessoa correta, não age da forma como deveria, e ficaram confabulando o porquê do sofredor. É como se um torcedor do Santa Cruz do Esporte tivesse reunido com um outro time para tratar da desgraça do Náutico. É aquele tipo de gente que fica o tempo todo falando ou confabulando dos porquês. E o resultado disso não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. A mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar que talvez isso se deva a um pecado ou desobediência à vontade de Deus ou qualquer outra coisa. A quarta lição que a gente aprende é que Deus não nos deve satisfações. Quando sofremos, nós perguntamos: por quê? Jó poderia ter feito essa indagação: por quê? E ele o fez. Capítulo 3, verso 24. Abacuque, por exemplo,
faz essa mesma indagação. Por quê? Eu e você, diante das tempestades que a vida nos impõe, fazemos a mesma pergunta. Agora é interessante observar que Deus não responde todas as nossas perguntas. Você pode ler o livro de Jó, do começo ao fim, e não vai encontrar uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos ponderarem sobre o problema. E quando o Senhor falou no fim do livro, Ele não justificou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas que ele faz. Não é digno de questionar a sua sabedoria divina. E Jó entende a correção de Deus e responde humildemente: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ele diz isso no capítulo 40. E ele pede desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Senhor. Na verdade, falei do que não entendia, disse Jó. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A quinta lição é que quase sempre, observe, quase sempre, vou repetir, quase sempre, depois da tempestade vem a bonança, após o sofrimento vem a provisão. Porque Deus não é obrigado a trazer bonança nas nossas vidas depois da tempestade. Mas como a sua misericórdia se renova a cada manhã, quase sempre, Ele estende a sua mão sobre as nossas vidas, nos fazendo entender que o sofrimento dessa vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele tenha lembrado durante o restante da sua vida daquelas experiências doloridas. Mas a crise passou e a vida continuou. As Escrituras afirmam que Deus restaurou as posses dele em porção dobrada. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos em alguns dias momentos muito difíceis. As tempestades surgem, mas elas passam e a bonança se faz presente. Nosso olhar, ou os nossos olhos, não devem estar voltados e focados para esse mundo, mas focados especificamente no nosso Redentor e na promessa da eternidade. Quando a gente entende e compreende que o sofrimento que vivemos é pequeno diante do contexto da eternidade, nós conseguimos ser fiéis no sofrimento. E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer a você. Será que você tem sido fiel no sofrimento? Vivemos num tempo onde o secularismo tem norteado as nossas vidas. Vivemos numa época de extremamente descontentamento, onde a sociedade a qual estamos inseridas, ela deseja a todo custo ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que nasceu. Ela deseja a todo instante experimentar de gozo, de plenitude, de alegria, e é incapaz de lidar com o sofrimento. Preste atenção. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres que ou não conhecem ou não aceitam a palavra do Senhor. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, o próprio Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões. Homens de Deus sofreram, e eu e você também experimentamos o sofrimento.
Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Há algumas verdades que precisam ser entendidas e compreendidas por mim e por você. A primeira delas é que os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com essa sensação de que quanto mais reza, mais assombração aparece. Quem sabe você tenha chegado aqui com essa impressão de que você está vivendo o dia mal, não um dia mal, mas o dia mal. Quem sabe você tenha chegado aqui com essa clara percepção, com esse entendimento de que os momentos são difíceis e possivelmente a sensação que você tenha é que isso se deva em virtude de algum pecado ou mesmo falta de fé. Jó nos mostra que nem sempre o fato de não termos fé, ou de termos fé, ou mesmo de ter cometido um pecado ou não, traz sobre nós dificuldades ou problemas na vida. Outro dia eu vi a história de uma pessoa que disse que o Senhor resolveu castigar o seu filho em virtude dela ser uma pessoa com a língua solta, falar demais. Então, portanto, Deus resolveu trazer punição quanto ao seu menino, trazendo uma enfermidade severa sobre a sua vida. Não. Às vezes as provações podem vir como disciplina de Deus, às vezes não, mas sempre são oportunidades para crescer e convites para adorar a Deus. A segunda lição que eu e você precisamos entender é que vale a pena confiar no Senhor. Conta-se que um homem ganhou um cavalo. E alguém chegou para esse homem e falou: rapaz, ganhar um cavalo nesses dias é uma bênção. Que privilégio receber um animal desse. E o homem sabiamente respondeu: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se alguns meses, o filho mais novo desse homem pegou o cavalo e foi galopar na pradaria. E o bicho levou um susto com um animal que do súbito apareceu, empinou, e o rapaz caiu no chão e ficou paralítico. E alguém chegou para o homem e falou: que maldição de cavalo. Você não devia ter recebido esse cavalo. Esse cavalo que você ganhou é uma praga, uma desgraça. Que coisa terrível. E o homem respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Passaram-se 6 meses e o reino daquele homem entrou em guerra. E todos os jovens foram convocados para a batalha, menos aquele que tinha caído do cavalo e ficou paralítico. E alguém disse: que bênção de cavalo. Ganhar um cavalo é uma bênção, porque se o seu filho não tivesse caído dele, ele teria ido para a batalha e teria morrido. E ele respondeu: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Sabe o que nós aprendemos? É que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor e soberano. Observe, Jó era alguém que se desenvolvia relacionamento íntimo com o Senhor. Ele levantava cedo, intercedia pelos seus filhos, ele orava e rogava a Deus por sua família. O texto vai nos apontar efetivamente para alguém que vivia uma vida próxima a Deus de modo muito diferenciado. E você vai perceber que mesmo diante do caos, o segundo momento em que ele passa é terrível. Ele contrai um tipo de enfermidade que é a lepra misturado com elefantise. Ele tem uma desgraceira de vida terrível, as pessoas confabulando, conjecturando, e ainda assim você vai perceber que ele confia no Senhor. Isso nos traz a lição, amados e queridos irmãos, que nesse mundo qual a gente vive, a gente pode passar por lutas, sim, a gente pode passar por dificuldades, sim, a gente pode experimentar das situações mais abruptas, mais terríveis, até mesmo viver o dia mal, mas o Senhor continua reinando num alto e sublime trono. A terceira lição é que Satanás não é autônomo. Ele não faz aquilo que ele quer,
mas sim aquilo que o soberano quer. E o soberano até mesmo é capaz de usar o adversário das nossas almas, a fim de levar tanto a mim quanto a você a conhecer o Senhor mais profundamente e mais intimamente. Conta-se, no Rio de Janeiro, que uma mulher muito pobre, com seus 7 filhos para criar, para sustentar, não tendo comida à mesa, resolveu pedir ajuda numa rádio comunitária da favela que morava. E ali ela faz o pedido: se vocês sentirem desejo no coração, por favor, providenciem alimentos para que eu possa alimentar os meus filhos. Um certo indivíduo, ouvindo aquilo, falou: mas vem cá, não é aquela crente que vive falando que Deus é bom? Que vive falando de Jesus? E que vive engrandecendo o Deus dela? E está nessa pindaíba toda? Chamou um funcionário dele e falou o seguinte: fulano, vá ao mercado e compre um carrinho de compra lotado para essa moça. Um carrinho não. Compra uma van cheia de compra e bate na porta da miserável. Quando você bater a porta e começar a entregar os mantimentos, aquela mulher que é crente, né? E é crente pentecostal, ela vai começar a glorificar de pé. Ela vai glorificar de pé, deixa ela glorificar. E no final ela vai te perguntar: quem foi que mandou? E você fala: quem mandou foi o diabo. Eu quero ver a cara dessa infeliz. E dito e feito, a mulher glorificava de pé, mas ela estava fechando a porta, indo embora, e o indivíduo que foi levar as compras perguntou a ela: mas a senhora não vai perguntar quem mandou esses mantimentos todos? E ela respondeu dizendo: quando meu Deus manda, até o diabo obedece. O Deus soberano reina, rege e governa sobre todas as coisas. A quarta lição: nós somos chamados a perseverar. Está ruim? Persevere. Está cansado? Persevere. Está sem esperança? Persevere. O Senhor não nos abandona. Ele responde orações no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, da forma dele, para que no final das contas Ele seja glorificado. Em último lugar, entenda que em Cristo a esperança ressuscita. Já ouviu o ditado popular que diz que a esperança é a última que morre? Por que morre? Morre. Às vezes há determinadas situações que a gente fala: não tem jeito. Lembra do salmo, do salmista? Davi dizendo: como cresceu o número dos meus inimigos? São muitos que dizem: nem Deus dá solução disso. Mas me espanta Davi, que ele diz: eu deito e pego no sono. Não precisa de psicotrópico. Rivotril não fazia a menor diferença para ele naquele momento, em virtude da confiança que ele depositava no Senhor. E ele dizia: eu acordo. Da mesma forma, ele acordava para a vida, disposto, sem ser vencido e tomado pela depressão. Veja bem, não estou querendo em hipótese alguma maldizer medicamentos determinados pelo médico e nem tampouco menosprezar a depressão, longe disso. O que eu estou querendo dizer é que nós somos chamados a confiar exclusivamente no Senhor, entendendo que Ele é aquele que ressuscita a esperança. Jó termina a sua vida, o relato do livro, com ele dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A lição final é que o sofrimento é um pedagogo
que nos ensina e nos ajuda a confiar no Senhor. Segundo, que nos ensina e que nos ajuda a ter contentamento exclusivamente no Senhor. Terceiro, que nos ensina a acreditar e compreender que Deus é soberano. Não existe consolo maior do que esse. Ele é soberano. Ele reina sobre tudo, sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. Eu concluo contando um relato de quando eu cheguei no Haiti e andando por um camping com desabrigados e desalojados, 5 meses depois da destruição de Porto Príncipe por aquele terremoto, 400 mil mortos, boa parte dos corpos ainda insepultos, e andando por aquele lugar, eu comecei a ouvir uma canção numa voz de uma senhora, de uma mulher, num idioma que eu não conhecia, mas de uma música conhecida. E eu resolvi seguir aquela voz. Fiz algo que não devia, reconheço, me afastei do grupo e vi que vinha de uma tenda. E quando eu entrei naquela tenda, eu vi uma mulher ajoelhada. Ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido seu marido, tinha perdido seus filhos, tinha perdido todos os seus bens, mas ajoelhada ela cantava: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. De repente ele olhou para mim e disse: mas eu bem sei, eu sei. Que coisa linda. Que vive. Vamos ficar de pé. Nós precisamos de graça para superar o dia mau. Somente a graça de Cristo. E esperança. Por mais turbulenta que seja a nossa vida, os nossos dramas passarão. E haverá um dia em que estaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, choro, sofrimento, nada. Ajuda-nos, ó Deus. Somos frágeis e pecadores, incrédulos tantas vezes nas nossas vidas. Enche os nossos corações de confiança na sua soberania e livra-nos de nós mesmos, que mesmo diante das dificuldades a gente possa continuar confiando no Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.